ainda em dezembro de 2019, a gente começou a receber as primeiras informações ainda na China, mas quando chegou na Europa, eu tinha consciência de que se espalharia muito fácil, né, porque a gente já tinha informações sobre a transmissão do vírus, e eu tinha consciência de que chegaria muito rápido. E de fato chegou, foi em março, né, dia 12 de março, a gente costuma lembrar esse dia aqui sempre, porque foi o dia que marcou, né, a gente tem os primeiros casos em Pernambuco. Quando a gente está num período de quarentena mais rígida, a gente tenta colocar mais pessoas em home office. Mas a atividade de televisão, ela é muito presencial. O telejornal, ele é transmitido num estúdio de televisão, aqui. Então, a gente tem que ter aqui câmera, tem que ter aqui quem vai editar o material, não tem como uma matéria de televisão feita com câmera que capta em altíssima definição, a gente conseguir que um editor edite em casa, ele precisaria ter uma máquina muito arrojada em casa, uma internet muito boa para mandar esse material para casa. Então, o repórter precisa ser presencial, porque ele precisa ir até os locais, né, para fazer as matérias. No início da pandemia foi bem complicado com o lockdown, né? Anunciantes retiraram seus investimentos no jornal, e houve realmente a folha salarial foi bem enxuta, né? Ficou bem enxuta do jornal. Então, houve sim esse medo de demissões ou de algum tipo de corte. A gente fez um distanciamento social na própria redação, né? Um computador sim, um computador não. Agora há pouco a gente mudou isso e colocou as divisórias de acrílico entre as máquinas, e aí a gente está mais junto, mas com a divisória, todo mundo de máscara. Com a chegada do novo coronavírus, eu precisei me debruçar sobre estudos, eu tive que entender cientificamente algumas coisas. Eu precisei me aprofundar muito no assunto que não era a minha especialidade. E o apoio das fontes, né, foi importantíssimo. Bom, e aí a partir desse momento, né, eu mergulhei no assunto. Ainda em fevereiro a gente fez o primeiro consultório do Rádio Livre, ainda não era uma realidade pra gente, mas eu entendia que iria chegar com certeza, e desde então eu não deixei de acompanhar notícias sobre o coronavírus e de trazer notícias sobre o coronavírus. Álcool em gel para todo mundo, né? Todo mundo, cada pessoa tem a sua bobina de álcool para fazer a higienização das mãos o tempo inteiro, da sua baia de trabalho, do mouse, do teclado, da cadeira que você senta. Todo mundo tem a sua bobina de álcool e a sua flanela. Essa flanela é trocada diariamente. Da onde vem esses panos? Da redação do setor do SJCC, né? Todo o sistema. Então saio recolhendo os panos sujos, trocando por pano limpo. Quantas vezes tu faz isso por dia? 2 vezes. De manhã e à tarde, né? Desde quando? Desde que começou a pandemia. Mas foi desafiador para você cobrir a pandemia? Foi porque eu peguei Covid numa pauta, né? Eu fui cobrir lá no mercado de Cavaleiro, e quando foi uns 3 a 4 dias depois, eu fiquei bem doente. Então, assim, foi desafiador, principalmente pelo risco à saúde, né? Porque a gente não ganha por esse risco. A gente vai no meio da multidão, a gente se coloca em perigo para ter a informação, né? E mesmo com tudo isso, a sociedade ainda não nos reconhece enquanto serviço essencial. Foi bem interessante nessa época que teve estabelecido de serviço, o que é serviço essencial, o que não é,
E muitas pessoas questionaram a imprensa como um serviço essencial. Mas aí eu pergunto, o que seria da população se não fosse a informação, né? Mas no ar, instalaram baias, tanto na redação quanto no estúdio, e aí no ar a gente entrava sem máscara. Mas aí ocorreu um dia que uma pessoa testou positivo, a gente não sabia ainda, obviamente, e eu entrei no ar sem máscara com essa pessoa, e no dia seguinte ela soube que estava com Covid. E aí a gente entendeu que era se colocar em risco, né? E aí a gente acabou adotando máscaras também no ar. Na minha rotina, efetivamente, o que mudou foi isso, a máscara. Porque aqui a gente não tira pra nada, a gente faz absolutamente tudo, grava matéria, todo o processo é feito de máscara, porque é o que protege, né? E a gente entendeu que as baias, embora tenha sido uma boa medida, né? Porque, enfim, separa as pessoas e tudo mais, mas as baias não são exatamente uma proteção, né? A gente entende que o vírus fica no ar, suspenso no ar. Então, não dá para deixar de usar máscara em ambiente algum. Mas sim, é cansativo no sentido de você ver o quanto se prolonga e o quanto disso também é resultado de uma política que não combateu da forma como se deveria combater. Então, sim, lidar diariamente com isso, conversar diariamente com médicos, acompanhar diariamente os números de casos, os números de mortes. Essa semana mesmo, uma das matérias que eu fiz foi falando sobre a falta de vagas em um cemitério público municipal da cidade de Camaragibe, que é aqui na região metropolitana do Recife. Então, são situações que a gente, enquanto ser humano, sente demais. As pessoas não chegam no hospital e falam que não querem conversar com o médico porque os médicos são mentirosos. As pessoas não chegam num quartel dos bombeiros e falam que não querem a atuação dos bombeiros porque os bombeiros são mentirosos. Então, acredito que o jornalista, enquanto profissional, ele tem um direito e as pessoas têm um dever de respeitá-los. Nós reportamos os fatos, nós trazemos essa notícia, checamos. Então, é meio que um canal entre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no governo, na política, no mercado, e que a gente repassa isso de uma forma que tentamos que seja plausível, que tentamos que seja de fácil compreensão, para que as pessoas percebam realmente o que está acontecendo, para que entendam, para que tenham daí as suas próprias conclusões. Então, em sinais como esse, é que eu consigo perceber o quão importante o jornalismo ele ainda é. Foi um momento que a gente teve que lidar com muitas fake news, até hoje, né? A gente vive a epidemia das fake news. Mas naquele momento, como tudo era muito recente, tudo tinha que ser muito bem checado. Até hoje, tudo precisa ser muito bem checado, mas antes a gente estava lidando com assuntos muito novos. Hoje, o nosso sistema de trabalho, por conta da pandemia também, é muito pautado no home office. Então, nós trabalhamos a maior parte do tempo, a maior parte dos dias da semana de casa. E é uma escala presencial que aí os repórteres se revezam para ir para a redação e cobrir presencialmente as pautas do dia. Um dia desses eu tive que sair no meio do meu expediente para comprar um teclado e um mouse para o meu notebook, porque o teclado ele parou. Então, assim, esse tipo de suporte a gente não tem na empresa. E eu acredito que nenhuma empresa aqui em Pernambuco de comunicação ela dá esse suporte para o profissional, que deveria ter. Ano passado eu estava grávida, então quando a pandemia aconteceu em março, eu já estava grávida desde novembro, e aí em março a gente, como era assim, ainda grávida é grupo de risco? Não, não é grupo de risco, ficou um tempo assim ainda com essa dúvida, a OMS não colocou no primeiro momento as grávidas como grupo de risco, então eu continuei vindo, mas em abril, assim que as grávidas foram consideradas de fato grupo de risco, já fiquei em home office. E aí foi bem desafiador chefiar de casa. Eu ficava, como a gente está aqui, numa telecomunicação, né? Eu abria de casa o notebook num programa Hangouts ou Zoom, algum,
de videoconferência, aí a redação abria meu vídeo, minha imagem no vídeo, no computador que eu uso, virava o computador para a redação e eu ficava falando assim, o mesmo horário que eu fico aqui presencial, eu ficava em casa, de 1 da tarde às 9 da noite, naquela câmera e no celular e conduzindo as matérias. Uma das adaptações é a gente trabalhar a maior parte do tempo em home office, né? Então, você tem que lidar com as rotinas, realmente, do dia a dia, porque você está em casa, muitas pessoas não moram só como eu, moram com a minha família, então você tem que encontrar um momento, um espaço dentro da sua casa para você conseguir se dedicar ao seu trabalho, né? Porque a gente sabe que o jornalismo é você fazer entrevistas, é você ler, é você escrever, então são atividades que muitas vezes demandam um pouco mais de concentração, e às vezes isso num ambiente físico, assim, particular, às vezes é um pouco mais complicado, digamos assim. Mas em questão de estrutura, eu também vejo vantagens na questão do home office em si, do trabalhar em casa em si, muito, por exemplo, por não ter tanto transtorno diário no trânsito, como a gente sabe como são as grandes metrópoles, a exemplo do Recife, da região metropolitana. Ainda hoje eu comentei com uma pessoa que estava do meu lado, que quando eu cheguei, que fui higienizar toda a mesa e sentar, eu pensei rapidamente, meu Deus, até quando isso vai ser necessário? E, ao mesmo tempo, na mesma hora, eu pensei, mas isso sempre foi importante e a gente nunca fez, porque, fora a Covid-19, outros vírus e bactérias podem ser veiculados nas mãos da gente, né, da roupa que a gente chega, e a gente chega, senta na cadeira, o colega chega, senta também, pega um telefone, pega um mouse e um teclado, e eu chego antes, né, chegava em casa, abraçava minha família, minha filha pequena, e a gente nunca pensava nessas coisas, né, nos riscos que a gente corria e de coisas que a gente podia estar levando para dentro de casa ou trazendo para o ambiente de trabalho de casa também. A gente definiu que a gente ia ficar do lado da ciência, que nem tudo tem dois lados. Outra coisa que a gente aprende muito no jornalismo, nessa questão da parcialidade. E aí eu entendi que nem tudo tem dois lados. A ciência não tem dois lados. Quando a gente fez um consultório, por exemplo, sobre o tratamento precoce, e no título eu botei que era um tratamento comprovadamente ineficaz, algumas fontes minhas questionaram que eu deveria colocar o outro lado para debater, e eu disse, olha, não tem outro lado. Esse lado é o lado da ciência. Eu estou falando de ciência, não estou falando de achismo, o que é que você acha, o que é que você vai adotar. Eu estou falando a base aqui é científica. A redação, ela disponibiliza, como é sabido, né, álcool em gel, foi estabelecido medidas de distanciamento social, e como a gente já não vai em grande escala, né, muitas pessoas no mesmo dia, é muito fácil conseguir manter esse distanciamento, sabe? Então, a gente também tem esse material de higiene, de limpeza, como algo nos carros também, que nós vamos. A recomendação de que, por exemplo, se você for almoçar ou usar o refeitório, que vá um profissional por vez, as mesas estão distanciadas, então é um profissional por cada mesa. Tem a questão dos aerossóis, né, que tipo, o vírus fica suspenso no ar, mas a gente sabe que também é transmitido por gotículas de saliva, e aí o microfone sendo de uso comum, muita gente utiliza, tudo foi aprovado por uma equipe de infectologistas, foi uma consultoria que teve, até hoje a gente tem vários protocolos, e um deles é você colocar a touquinha no microfone, quando sai, tira a touquinha, porque a próxima pessoa chega e coloca a touquinha dela, usa, porque o que você soltar ali, porque se sair alguma gotinha assim, você não vai prejudicar a próxima pessoa. Boa tarde, Vitor e ouvintes da Rádio Jornal. No Grande Recife, a Avenida Pan-Nordestina tem trânsito intenso nas imediações do Fórum de Olinda, no sentido paulista. Na Zona Norte, a Avenida Rui Barbosa tem trânsito intenso, desde o Parque da Jaqueira até a Praça do Entroncamento. E a gente tem que reportar, trazer informação
precisa informação que salve vidas de algo que é completamente novo e desconhecido também para a gente, também para a ciência, também para médicos, para todo mundo. Então, era muito desafiador. Hoje, a gente, 1 ano e alguns meses depois, sabe um pouco. Mas, em março do ano passado, a gente não tinha ideia de com que é que a gente estava lidando, né? E conta um pouco da tua rotina, como era antes do vírus. Eu ia diariamente, né, todos os dias, estava lá batendo ponto, como se diz, e eu gosto muito desse processo, sabe, do você estar na redação, do você dialogar com os seus colegas. Isso é algo que realmente faz falta, de você estar ali, todos juntos, conversando, trabalhando, dialogando, fazendo reuniões presenciais, porque às vezes é muito mais prático. Hoje em dia, por exemplo, você fala com uma pessoa, tem os grupos, mas em algumas situações você tem que conversar com um individualmente, aí você conversa com outra pessoa também individualmente, faz reuniões que são virtuais e que às vezes demoram, sabe? A gente tem uma redação integrada, a TV com o jornal e com o NED, né, com os portais. Se tivesse todo mundo aqui, bem cheio, como costuma ser, eu acho que eu me sentiria com medo, em risco. Mas, como eu te falei, assim, quem desenvolve uma atividade digital está em casa. Então, a redação praticamente toda do jornal está de casa, toda dos portais estão em casa. Então, aqui nesse espaço, é um ambiente com pouquíssima gente, quase sempre com pouquíssima gente mesmo, só a gente da televisão e pouquíssima gente dos outros setores. E com todos esses aparatos que eu te falei, né, dos dispensers de álcool, da aferição de temperatura na entrada, o cheque de saúde e esse protocolo de afastamento aos primeiros sintomas, tal. Então, de fato, não, eu me sinto tranquila. Eu estava até comentando com a fonte um dia desses que muitas vezes o meu café da manhã eram notícias terríveis, assim, tipo, eu comia de café da manhã muitos artigos e muitos ruins, mas eu não tive esse medo, não. E a troca com os ouvintes é muito boa, porque o rádio tem disso, assim, de você ser muito próximo dos ouvintes, e aí acaba que eles pautam a gente, sabe? Tipo, eles pedem os assuntos, a gente faz, é uma troca muito bonita. E aí eu vou muito por esse termômetro também, vejo o que rende, o que não rende. Mas, olha, no auge, assim, da primeira e segunda onda, principalmente na primeira, que era tudo muito novo, eu estava anestesiada, assim, quase não dormia. Era um negócio muito doido, mas eu li muito, assim, e até hoje leio muito, pensando realmente em entregar o melhor para os ouvintes. Eu não sei se um novo jornalismo, mas um jornalismo mais flexível para o compartilhamento aliás, o uso de imagens, sim. A gente tinha muito medo de usar um vídeo de celular, de usar um vídeo numa qualidade mais ou menos assim, antes da pandemia, né? Hoje em dia é normal, natural, que se faça matéria com imagem de celular, que alguém fez uma imagem de celular, às vezes o próprio repórter faz imagem de celular em algum lugar que ele não entraria com câmera. Então, eu acho que caíram essas barreiras, né? O que importa é a notícia chegar para a população, né? Não necessariamente numa câmera, e ampliar o leque de entrevistados que a gente pode ter. Assim, é muito bom hoje em dia, por exemplo, eu dizer, a gente vai fazer, por exemplo, agora uma matéria para marcar um ano da morte daquele garoto, Miguel. Sim. Aí a gente quer que na matéria tenha uma entrevista com a Adriana Calcanhoto, que fez uma música para Miguel. Era impensável uma coisa dessa, porque eu tinha que ou mandar a equipe viajar para gravar lá com a Adriana Calcanhoto, ou falar com uma afiliada do SBT na cidade dela, no Rio, São Paulo, nem sei onde é, para gravar e mandar para a gente. Hoje em dia, se a Adriana Calcanhoto topar assim, no celular a gente faz. Né? Então, caíram as barreiras, eu acho. Não sei se é exatamente um novo jornalismo, mas um jornalismo muito mais amplo,
com um olhar muito mais, um alcance muito maior de fontes e de informação, e o céu é o limite agora. Há essa mudança, há essa evolução, e com a pandemia isso veio aflorar ainda mais. Essa necessidade de você estar conectado, essa necessidade de você usar as ferramentas de comunicação, as ferramentas tecnológicas e virtuais de comunicação. Então, é você apostar na comunicação online, também é você apostar nos portais, nos sites, nas redes sociais também, que são uma ferramenta que consegue propagar com mais velocidade também o conteúdo jornalístico que a gente produz. Então, sim, eu creio que o jornalismo está cada vez mais mergulhando nessa nova fase, nessa era da tecnologia, que vinha já acontecendo com uma certa velocidade, mas que agora meio que acelerou ainda mais.